Salmo 8:4. Salmos 8:4. E este salmo é um salmo que o salmista retrata as saudades que ele tem do templo do Senhor, né? E ele traz esse salmo também como melodia, mas às vezes nós estamos passando por momentos que até a música se torna uma oração. E esse salmo também é um salmo de oração, é um salmo de melodia e de oração. E o salmista está expressando ao Senhor o anseio e o desejo dele de estar na casa do Senhor. E isso é muito bom, quando a gente está na casa do Senhor, com esse anseio de estar na casa do Senhor. E neste momento, o salmista, ele não podia estar na casa do Senhor, porque ainda não tinha o templo construído. E eles iam peregrinando, né? E ele ansiava por este momento em que fosse construído o templo do Senhor. E assim o salmista, ele escreve o Salmo, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam ao Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto está dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa o vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa, da casa do meu Deus, a permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa bem algum aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Então a gente vê que a ação de Deus, através da vida deste salmista, também deve refletir as nossas vidas. Assim como diz no Salmo 121, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim nós estejamos felizes de estar na casa do Senhor e ver quão amável é o tabernáculo do Senhor, a casa do Senhor, né? O nosso coração deve estar ansioso para estar na sua presença, né? A minha carne exulta ao Deus vivo. Aqui o salmista está declarando quem Deus é. Deus é um Deus vivo, poderoso e reina eternamente. É a esse Deus que nós estamos aqui, né? E assim como nós temos aqui em cima, Deus está no templo. É a sua presença que faz este lugar, né? Então, que o Senhor venha a ser exaltado, glorificado, e assim a gente venha estar amando o lugar de habitação do nosso Deus. Claro que em todo tempo, nós somos templos do Espírito Santo, mas é necessário estarmos juntos, em comunhão, uns com os outros irmãos. A vida cristã, ela é feita em sociedade, mas em comunidade, né? A gente não pode viver isolado. A igreja do Senhor, ela não vive isolada, ela vive em comunidade. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos adorar o Senhor juntos, assim como fizemos anteriormente. Então, é uma ação de Deus também de nos trazer aos átrios do Senhor, a sua presença gloriosa. E a nossa alma deve realmente suspirar por esse momento.
E assim como também diz outro salmo, que fala: como a corça anseia por águas, assim é a minha alma. Que a nossa alma esteja ansiosa pela presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E aqui no verso 3, ele traz, em poema também, a ilustração do pardal. O pardal encontrou casa. É interessante porque pardal é bem possível ter nos templos, né? Aqui não tem, porque não tem nenhuma brecha, mas se tivesse brecha, os pardais fariam ninho. Por quê? Porque é um lugar que vai transmitir tranquilidade, né? Quando eu estava para casar, eu casei no Betel Brasileiro, no seminário do Betel Brasileiro. E neste período ficava tudo sujo por causa dos pardais. E a gente limpou. A gente viu quanto os seminaristas vinham quando voltavam das aulas. E os pardais, eles estavam sempre no seminário, né? Porque ele encontrava um lugar de tranquilidade. E ali eles faziam ninho, né? E é interessante que essa ilustração que ele traz é também presente na casa do Senhor. A gente tem o prazer de estar na casa do Senhor. A gente, se pudesse, fazia um ninho para estar aqui sempre nos átrios do Senhor. E o pardal é um animal frágil, simples, né? Não precisa de tanta coisa, né? Quando eu era quando eu morava com os meus pais, também tinha muitos pardais. E eles caíam do telhado de vez em quando. E lá via eu para fazer as ataduras dos pardais, né? Não sabia o quanto eles eram frágeis, porque eles se recuperavam, mas depois logo morriam. Mas o cuidado do Senhor é sempre presente com os pardais. Animais simples, mas o Senhor tem cuidado deles. E eles encontram o lugar de harmonia, de paz na casa do Senhor. E assim como um pardal nos ilustra, e a andorinha também quer estar nos átrios do Senhor, assim nós também estejamos. Assim também os filhotes, né? Assim também os nossos filhos, que a gente vem estar também trazendo esse desejo que os nossos filhos estejam também nos átrios do Senhor, anelando por esse Deus Todo-Poderoso. Porque o pardal, ele faz ninho para ter os seus filhotes. E ele procura um lugar de segurança. E o nosso Deus é o lugar de segurança. O nosso Deus é o lugar que nos dá aquele conforto, que nos ampara, que é a nossa habitação. É o nosso Deus que assim faz, né? E o salmista ainda diz: perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Que a gente não venha tirar os nossos olhos do Deus Todo-Poderoso. Ele é vivo e Ele é Rei. Ele reina e Ele não deixou de reinar por qualquer circunstância que esteja. Ele está no controle de tudo. Ele é o Rei e Ele é o Deus meu. Que a gente possa dizer: o nosso Deus é nosso. Ele é o meu Deus. Esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se importa comigo, contigo, porque Ele é fiel e poderoso, né? Mesmo sendo o Senhor dos exércitos, com toda a autoridade, Ele se importa com os seus servos, né? E nós também o reconhecemos que Ele é o nosso Rei e o nosso Deus. Que a gente venha deixar que o Senhor governe as nossas vidas, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Rei. Amém, irmãos? Então a gente venha estar declarando ao Senhor que o nosso prazer está nele, está na sua casa, de estarmos cultuando ao nome do Senhor. A gente passou por momentos em que a gente queria estar na casa do Senhor e não podia. Não é verdade? Mas nós hoje podemos. Então aproveitemos os momentos para estar na casa do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração e de toda exaltação. Para que não chegue aqueles momentos que você quer estar e não pode estar, né? Seja por qualquer circunstância que venha aparecer, mas que a gente venha estar sempre buscando no Senhor a nossa alegria, o nosso prazer esteja sempre no Senhor, assim como Ele diz no verso 5: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, feliz é aquele cuja força está em ti. Que nossa força esteja no Senhor, que nós sejamos mais que felizes, porque bem-aventurados é mais que felizes. Nós somos
os únicos que são mais que felizes, irmãos. O mundo está em tristeza. Você liga o noticiário, é só notícia ruim. Mas nós temos as boas novas de salvação. Nós temos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós somos mais do que felizes, porque não somos dependentes das circunstâncias. Estamos dependentes do Senhor. A nossa força está no Senhor. Não está nos governantes, não está nas autoridades, mas está no Senhor. Nosso Deus é que nos sustenta. O nosso Deus é a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. No Senhor está a nossa força, né? Não que a gente venha ter forças, porque muitas vezes a gente acha que tem forças, mas é o Senhor que nos dá força necessária, a força necessária e a confiança no Senhor, em cujo coração se encontra o caminho aplanado. Como é bom um caminho plano, né? Quando você está andando ou de carro e tem uns buracos, é difícil. Mas quando está plano, a gente consegue ir, né? E o Senhor faz isso. O Senhor nos mudou o coração e nos fez corações planos, que andam em retidão, que andam em santidade, porque o Senhor é o Deus que faz isso no nosso coração. O Senhor é o Deus que transformou o nosso coração, tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, um coração que sente, um coração que deseja o Senhor. E esse coração, ele está no caminho do Senhor, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus Cristo. É nele que nós confiamos e o nosso caminho está confiando no Senhor. Porque olha só o que diz o verso 6. Quando passa pelo vale árido. Um vale árido, em algumas traduções, é um vale de Baca, né? E esse vale árido era um vale que não tinha água. Mas também é conhecido também como um bálsamo que existia, que era como se esse bálsamo saísse lágrimas de sofrimento. É um vale de sofrimento. Muitas vezes a gente está no mundo, mas a gente está num vale de sofrimento. Mesmo sendo mais que felizes, também passamos por sofrimentos. E muitas vezes, quando estamos nesses lugares áridos, o Senhor, Ele faz isso. Ele também transforma o vale árido e faz dele um manancial, um lugar de muitas águas, de profundidades, um lugar de fonte de águas. E só quem pode fazer isso é o Senhor. Não somos nós. Nós dependemos dEle. E mesmo que a gente venha estar passando por vales áridos, o Senhor pode fazer transformação deste lugar. O Senhor pode fazer mudança. E Ele é o Deus que faz dele um manancial e de bênçãos cobre a primeira chuva. Mas para isso, tem um preparo anterior. Para receber a água, você tem que cavar. Para você receber do Senhor, você tem que buscar, né? E o Senhor quer isso de nós. O Senhor quer que a gente, mesmo nos momentos difíceis, venhamos buscar ao Senhor. Que é Ele que derrama essa chuva. E a chuva também traz a chuva traz vida. A chuva também está relacionada a avivamento. E a gente precisa estar buscando ao Senhor, para que o Senhor venha trazer essa chuva, essas chuvas de bênçãos, como a gente canta nos salmos e hinos. Chuvas que brotam do Senhor, né? Chuvas que cobrem, são fortes e já trazem daquele vale árido um manancial. E no verso 7 eles vão indo de força em força. Cada um destes aparece diante de Deus em Sião. E nós, irmãos, estamos indo nesta vida de força em força, né? E estamos diante da presença de Deus, todos nós. Não tem ninguém que esteja escondido da presença de Deus. Ninguém pode esconder, né? Existe o Salmo 139 que diz: como o Senhor nos sonda, nos conhece no interior. A palavra nem chegou na boca, Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Ninguém pode esconder dele. Você pode ir para o mais profundo abismo, Ele ali está. De Deus ninguém se esconde. Mas Ele é o Deus também que se revela para nós, com seu olhar de misericórdia, e nos atrai para si, né? Porque a gente vai indo de força em força, e a cada um deles aparece diante de Deus em Sião.
E Sião também está relacionada à casa de Deus. Esse salmo é sempre trazendo a casa de Deus, né? E a alegria de estar diante de Deus em sua casa. No verso 8 ele diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Por isso que eu digo que esse salmo é um salmo de louvor, mas um salmo também de oração. Ele está aqui clamando para que o Senhor escute a sua oração. Eu acho lindo que os salmistas, eles sempre declaram isso, essa submissão a Deus e clamor para que Ele escute as nossas orações. E o Senhor escuta as nossas orações. E nós devemos continuar clamando a esse Deus. E ele diz: ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Né? Aqui ele traz já uma apologia a Cristo Jesus, né? O ungido de Deus, o Todo-Poderoso. Então a palavra do Senhor está sempre mostrando quem Deus é. Deus é todo-poderoso, Ele está vivo, Ele está em nosso meio e também Ele faz com que nós contemplemos o seu rosto espiritualmente. Mas um dia, verdadeiramente, o veremos face a face, para a glória do nome dEle, para a exaltação dEle. E que a gente venha estar com o Senhor como escudo. Aqui também é uma declaração de quem Deus é. Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso escudo. Que a gente venha olhar para o nosso Deus. Muitas vezes a gente está olhando para as circunstâncias, para as situações. Mas olhemos para Deus. Olhemos para o ungido. Olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a gente venha estar fito os nossos olhos no Senhor. E que a gente venha estar confiando no Deus das nossas vidas. Confiando que Ele escuta as nossas orações. No verso 10 diz assim: pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Quão importante é nós estarmos na casa do Senhor. Um dia. É muito importante. Às vezes você subiu à casa do Senhor, não, hoje é uma terça-feira. Mas hoje é o dia que o Senhor quer falar conosco. Ah, mas eu estou indo para a casa do Senhor, mas nem vou poder ir outro dia. Mas o Senhor abençoa as nossas vidas neste dia que nós estamos aqui. Muitos não podem estar aqui, mas estão ouvindo em casa. Estão sendo edificados e abençoados. Mas é muito bom estar nos átrios do Senhor, porque um dia na casa do Senhor é muito valioso. Né? Então, quando nós estamos aqui, nós estamos cultuando a Ele. Nós não estamos fazendo um culto aos outros irmãos, a gente está fazendo um culto ao nosso Deus. É Ele que é digno de toda adoração. É Ele que vê os nossos corações. Cada um que entra na sua casa, Ele sonda e conhece os corações. E tem se revelado. Então, um dia nos teus átrios são muito importantes. E é importante mesmo, irmãos, porque nesses tempos que a gente ficou sem poder vir à casa do Senhor, a gente se entristecia por não estar na casa do Senhor. Às vezes até fazendo cultos em casa, porque não podia estar. Mas na casa do Senhor, há alegria, né? Há regozijo. E é muito bom estar na casa do Senhor do que estar nas tendas das perversidades, onde estão com os ímpios, né? Fazendo o que não agrada ao Senhor. Então, estar com os irmãos é muito bom, é muito prazeroso. No verso 11 diz: porque o Senhor é sol e é escudo. Outra vez ele traz que o Senhor é nosso escudo. Aí depois ele diz: o Senhor é sol e escudo. No verso anterior, ele diz que, no verso 9, ele diz que Deus é o nosso escudo nosso. E agora ele diz que Ele é sol e escudo. Ninguém sobrevive sem água, ninguém sobrevive sem sol, ninguém sobrevive sem proteção. E o Senhor é o Deus que faz tudo isso. Ele nos derrama água, chuvas de bênçãos. Ele é o nosso sol, né? É o sol da justiça. E também Ele é o Deus que se revela também como escudo, como proteção, né? Deus é a nossa proteção. Se não for o Senhor, o que diria Israel, né? O Senhor estando conosco é o nosso refúgio, é a nossa proteção. E Ele é o Deus Todo-Poderoso que dá graça
e glória. O Senhor dá graça e glória. Graça, irmãos, é favor imerecido, né? E o Senhor nos dá essa graça. E nos dá também da sua glória. Porque nós somos semelhantes ao nosso Deus. Nenhum outro ser tem a semelhança que o nosso Deus tem. Nos deu, né? Dentre tudo que Ele criou, Ele nos deu a sua imagem e semelhança. E isso é bênção de Deus. E Ele é o nosso Deus que nos dá graça e glória. Ele não recusa bem algum aos que andam retamente. O Senhor é um Deus que concede graciosamente. Não porque a gente mereça, irmãos, porque a gente não merece, mas Ele nos concede, nos agracia, né? E nos faz andar retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que confia no Senhor. Então, que a nossa confiança esteja sempre no Senhor. Que não venhamos estar buscando em outras fontes, mas que a gente venha buscar sempre no Senhor, que Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso Deus, né? Ele é o Senhor das nossas vidas, né? Então nos submetamos à sua vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente questiona, mas por que Deus? Para que Deus? Mas Ele é o Deus que faz sobre os porquês e paraquês. Ele é o Deus que age soberanamente para a sua glória, para que as coisas que estejamos passando seja para louvor e glória do seu nome. Porque Ele não faz nada por acaso. Ele tem propósitos. E propósitos de nos fazer crescer, de nos fazer confiar cada dia mais no Senhor. E assim está o propósito do Salmo. O propósito do Salmo é nos trazer felicidade em estar na casa do Senhor. Vocês estão felizes em estar na casa do Senhor? Bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação, né? E só o Senhor é este Deus, né, que a gente pode confiar. O homem, ele diz uma coisa, faz uma situação e muda. Mas o nosso Deus, Ele não muda. Ele é imutável. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E isso nos traz conforto, porque mesmo que as circunstâncias ao nosso redor mudem, o nosso Deus não muda. Ele continua sendo fiel e poderoso. E Ele é um Deus dos exércitos que nos faz confiar nele. Então, que nós venhamos pedir ao Senhor, assim como o salmista, né? Senhor, escuta a minha oração, ouve-me. Nós estamos aqui no culto de oração, né? E o Senhor é o Deus que está presente para ouvir as nossas orações. E Ele tem sido poderoso e tem feito grandes coisas. E por isso nós estamos alegres, né? E bendizemos ao Senhor. E assim como o salmista, eu queria louvar ao Senhor com o Salmo 84, né? Com o salmo que a gente acabou de adorar ao Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois
Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua alegria seja de estar nos altares do Senhor, bendizendo ao seu santo nome. E eu gostaria de, antes de passar para o diácono Samuel, pedir uma oração por minha vida. Terça-feira que vem, dia 31 de janeiro, eu estarei me submetendo a uma cirurgia de tireoide. E eu peço oração aos irmãos para que continuem orando por mim e que esteja tudo bem, né, para a glória do nome do Senhor. E é por isso que a gente tem que aproveitar os momentos, enquanto o Senhor nos dá fôlego, enquanto o Senhor nos dá vida, para estarmos na casa do Senhor em todo o tempo, adorando como Ele merece ser adorado. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.